Nós queremos mais de Deus na nossa vida, amém, meu amado? Muitas vezes as nossas vontades, os nossos desejos nos afastam de Deus. Nós queremos que Ele brilhe, que Ele cresça na nossa vida. É o nosso desejo, no poder do nome de Jesus. Cante essa canção, meu irmão. Peço para que o Senhor reine na sua vida, nos seus projetos, na sua família, na criação dos seus filhos. Seja o Senhor, meu Pai, o condutor, o nosso guia, o nosso farol, Deus. Aquele que facilita a nossa estrada, que aplana os nossos caminhos. Aleluia. Nós queremos mais do Senhor em nossa vida, Deus. Diga isso, meu amado, mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Peça a Deus, meu amado. Mais a Tua palavra, Senhor. Mais de uma vida de comunhão e santidade. Mais de momentos a sós contigo, Senhor. Mais de obediência. Aleluia. De Ti. Das minhas vaidades, das minhas vontades, Senhor, e menos de mim, e menos, menos de mim, Senhor, e menos das minhas vontades, Deus, e menos, que Ele cresça. Que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Tua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Tua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Nós queremos ser conhecidos por aqueles que levam a Tua presença, Senhor, que levam paz aonde chegam, por aqueles que têm sempre uma palavra de sabedoria. Aleluia. Nós queremos ser conhecidos por aqueles que exalam o Teu bom perfume, Senhor. Queremos brilhar a Tua glória, é o nosso desejo, Senhor. Nos ajuda a vencer as nossas vontades, Deus. Peça ao Senhor mais de Ti, Senhor, mais de Ti, mais de Ti. Peça com fé, meu amado. Aleluia. De Ti. Mais de Ti na minha vida, Senhor. No meu casamento. Mais no meu trabalho, Senhor. De Ti. E menos das minhas vontades, Deus. E menos de que Ele crê.
que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo o teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a tua glória. Tá lindo demais, meu amado. E todo o seu amor, infinita Humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nós queremos glorificar o teu nome, Senhor. Somente é tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. A ti nós queremos dar a glória, Senhor. Somente a ti, Senhor. Glória, glória. Diga isso, amado. Glória, te damos glória. Você pode dizer isso, meu amado? Glória, é fácil. Glória, glória, te damos glória. Tá ficando bonito, vai, glória. Glória, 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 te damos glória. Diga glória. Glória, 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 te damos glória, 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 te damos. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder, tua somente a ti pertence a honra e a glória. Teu é o reino, teu é o reino, é o poder, tua, aleluia, vai ter o teu, é o poder, tua, pra sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre, amém. Somente a ti, Senhor, é dada a honra, a glória e o louvor. Governa a nossa vida, Senhor. Governa a nossa vida. Teu é o reino, teu é o governo, teu é o poder, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor, por essa noite, por esse momento especial, pela presença do teu Santo Espírito, Deus. Nós te louvamos, meu Pai, porque em lugar nenhum encontramos essa paz, essa alegria, esse prazer de estar na tua casa, aprendendo da tua palavra, te sentindo em meus louvores. Nós te agradecemos pela presença do teu Santo Espírito nesse lugar, Deus. Tu és o nosso pastor, tu és aquele que provisiona tudo em nossa vida, Senhor. Que seria de nós se não fosse a tua graça e a tua misericórdia? Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui e por essa noite maravilhosa, no poder do nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus, meu amado? Ele está aqui. A glória seja dada ao Senhor dos exércitos, hoje e sempre.
Amados, eu louvo a Deus pela vida do pastor Elias, eu louvo a Deus pela vida desta igreja, eu louvo a Deus pela vida da nossa querida irmã Idalina, as filhas, não é? Lorena e Lailane, e eu louvo a Deus pela vida de cada obreiro aqui, de cada esposa dos obreiros, louvo a Deus pelos jovens, pelas crianças, e como é bom quando se pode contar com um exército de pessoas que se dispuseram a fazer a vontade de Deus, a servir a Deus na beleza da sua santidade. E espero que, como já vem acontecendo, que Deus continue abençoando vocês neste lugar. Amém, queridos? Eu quero, antes de continuar a palavra que eu comecei ontem, fazer 2 convites para vocês. Um deles, acho que vocês receberam aí um panfleto com a data do nosso encontro nacional de solteiros que vai acontecer no final do mês de janeiro. Todos pegaram? Levante a mão assim, um convitinho, todos pegaram. Você conhece algum solteiro que quer casar? Você conhece algum solteiro que quer pelo menos, na verdade, se preparar para amanhã, não é? Se casar? Então manda para lá. Peça para esta pessoa se inscrever. Na verdade, gente, é um encontro onde a gente não fala só sobre casamento, noivado, namoro. É um encontro onde a gente fala com os jovens sobre muitos assuntos. E é interessante que muitas solteiras e solteiros, muitos jovens que vão, diz o seguinte: pastor, eu vim pensando em encontrar alguém, mas na verdade tive um encontro com Deus que fez toda a diferença aqui. Na verdade eu vim porque Deus precisava me curar, me libertar, falar comigo. Mas acontece muitos casamentos a partir de lá também. Inclusive eu já fui convidado para fazer casamentos que começaram lá. Então é muito importante esse tempo. Se você puder ir ou enviar alguém que você conhece, no caso dos casados, ou então os filhos, vai ser muito importante. E o segundo convite é para o nosso Congresso Nacional de Casais, que vai acontecer lá em Caldas Novas, quinta, sexta, sábado, domingo, no mês de abril. Nós temos aí também os panfletos, não temos aí? Não. Mas olha, é fácil. É só entrar no meu site, josuegonçalves.com.br. josuegonçalves.com.br. Você faz a sua inscrição. Se você quiser maiores informações, pode falar com a Idalina. Pode falar com a Idalina, pode te dar maiores informações sobre o nosso evento lá em Caldas Novas. Vai ser um tempo maravilhoso, vai ser uma grande festa. Vai estar lá o Anderson Freire, Helena Tanuri, Hernandes Dias Lopes, eu vou estar ministrando, o Douglas, e fora parque aquático, água quente, é a capital das águas quentes no Brasil, Caldas Novas. Olha, dificilmente um marido consegue voltar de lá estressado. Ou uma esposa consegue voltar de lá estressada. Então, vale a pena você se inscrever. Gente, ontem eu comecei falando sobre a necessidade de nós resgatarmos essa paternidade integral, para que a nossa casa seja uma casa sacerdotal e os nossos filhos sejam ministrados de tal forma que amanhã se tornem também homens de Deus, formando famílias abençoadas por Deus. Nós não podemos negligenciar isto jamais. Nós não podemos. Se nós queremos que a nossa descendência seja poderosa na terra, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu preciso fazer a minha parte como pai. Minha esposa precisa fazer a parte dela como mãe. E agora, meus filhos casados precisam fazer a parte deles, a fim de que a nossa descendência realmente seja poderosa na terra. Uma família abençoada não é obra do acaso. Filhos abençoados não é obra do acaso.
Uma família estruturada não é obra do acaso. Eu estava lendo ainda ontem sobre um casal na Inglaterra que está casado há 90 anos. Você já imaginou? Um casal que está casado há 90 anos. Tem casamentos que não estão durando até a lua de mel, gente. Outro dia eu ouvi falar que um casal se separou na lua de mel. Porque ele descobriu, quando ela foi ao banheiro e deixou o celular na cama, ele descobriu que ela estava o traindo na lua de mel através do WhatsApp. E agora eu leio que um casal está celebrando lá na Inglaterra 90 anos de casados. Aonde é que muitas vezes nós erramos dentro de casa como responsáveis na construção do caráter dos nossos filhos? Muitas vezes nós nos preocupamos muito em transmitir regras e nos esquecemos de construir relacionamento. Preste atenção que nenhum filho ouve o pai se esse pai não se preocupa em construir relacionamento. Relacionamento sempre vem antes de regras. A Bíblia diz em Provérbios 18 e 24: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Eu preciso primeiro ser pai, depois amigo. Minha esposa primeiro precisa ser mãe, depois amiga. Pelo contrário, os nossos filhos não nos ouvem. E como é que a gente define um amigo? Como é que a gente define um amigo? Preste atenção. Amigo é aquele que ouve. Amigo é aquele que compreende. Amigo é aquele que respeita. Amigo é aquele que é solidário. Amigo é aquele que confia. Amigo é aquele que inspira confiança. Amigo é aquele que compartilha sonho. Vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos fazer uma viagem no tempo. Eu ainda lembro do meu pai. Meu pai morreu quando tinha 51 anos de idade, em um acidente de automóvel. Se ele tivesse vivo hoje, ele teria 82 anos de idade. Você ainda se lembra do seu pai? Você que já casou e tem filhos, você se lembra do seu pai? Você se lembra da sua mãe? Ou como foi o seu relacionamento com eles quando você era criança, quando você era pré-adolescente, quando você era adolescente, quando você era jovem? Você lembra ainda do seu pai e da sua mãe? Eu me lembro que o meu pai, quando eu tinha 9 anos de idade, ele me chamava às 2 horas da manhã para ir à olaria com ele, e nós íamos de carroça, puxada a burro, de madrugada, às 2 horas da manhã, um frio, 12 graus, a geada, não é? Aquela película de gelo cobria a grama, não é? E eu gostava daquilo, eu gostava. Dormia cedo, levantava às 9 horas da manhã, e eu gostava de ir atrás dos animais, dos cavalos e tal. Por quê? A gente tinha que pegar os cavalos, os burros, e amarrar eles num equipamento chamado pipa, que amassava o barro para fazer os tijolos. E aí eu ajudava o meu pai a fazer 2.000 tijolos. 2.000 tijolos. A gente tinha que abaixar e levantar 2, 3 mil vezes. Não precisava de academia naquela época, gente. A gente era atleta por natureza, não é? Eu lembro que eu ia pescar com o meu pai. O meu pai, ele gostava muito de pescar, era o hobby dele. E por sinal, ele era um excelente pescador. Eu me lembro que eu ia naquelas represas enormes com ele, e aí a gente ficava o dia inteiro ali pescando. E ele nos ensinava a colocar isca, que era capim gordura, no anzol.
E mesmo que no início ele não pegasse nada, ele ficava no mesmo lugar o dia inteiro, e até o final do dia o resultado da pescaria era muito bom. Eu me lembro que o meu pai, quando nós éramos crianças, eu tenho 8 irmãos, nós somos de uma família de 9, meu pai pensou que era para encher a terra sozinho, não é verdade? E era uma escadinha assim, olha. E o meu pai sempre foi um crente radical. Se é para ser crente, não pode ser pela metade. Se é para ser crente, vamos ser crente radical. E meu pai, membro da Assembleia de Deus Radical. E aí, ele levava todos nós para a igreja. E eu me lembro que os pequenininhos dormiam na igreja. E ele ia com a gente com uma bicicleta. Ele tinha uma bicicleta. Aí ele colocava 2 assim na garupa, um sentado no guidão, outro naquele ferro. Só sei que a bicicleta parecia uma árvore de Natal, não é verdade? E a minha mãe devagarzinho ia indo ao lado. Só sei que nós íamos todos para a igreja, todos. Ele nunca deixou ninguém em casa. Lugar de criança dormir é na igreja, lugar de correr é na igreja, tem que estar todo mundo na igreja, não é? E nós fomos crescendo, e eu me lembro que meu pai era muito disciplinador. Gente, eu apanhei muito, gente, eu apanhei pra chuchu. Agora, meu irmão apanhou mais do que eu, porque ele era o mais velho e, consequentemente, aprontava mais que a gente, e ele apanhou muito. Meu pai batia na gente de cinta, meu pai batia na gente de chinelo, e se não tivesse chinelo, ia o fio de ferro mesmo. E se não tinha o fio de ferro, ia um pedaço ia um pedaço de ripa da cerca. Era assim naquela época, infelizmente, não é? E o meu pai, meu pai foi muito crente. Meu pai errou tentando acertar, porque o desejo dele era que os filhos fossem homens de caráter íntegro, homens de Deus. Meu pai foi a diácono, foi a presbítero, foi a pastor. Mas eu me lembro que ele era muito exigente. Por exemplo, na época do meu pai, na igreja, era proibido as mulheres cortar cabelo. Era proibido depilar as pernas. Era proibido usar calça comprida, as mulheres. Era proibido assistir televisão. Era proibido jogar futebol. Era proibido brincar de bolinha de gude. Era proibido brincar de peão na rua. Era proibido ir ao cinema. Eu me lembro que eu tinha acho que uns 14, 15 anos. Eu fui ao cinema. Ele me suspendeu da comunhão da igreja por 3 meses. Fiquei suspenso. Era proibido namorar. Os adolescentes namorar era proibido. Me lembro que uma vez, a minha irmã Vera estava andando com meu cunhado Zezinho, de mãos dadas, na rua, de tarde. Ele ia passando com o carro, quando ele viu, ele parou o carro, abriu o vidro, e disse assim, que pouca vergonha é essa? Eu imagino se meu pai estivesse vivo hoje, gente. Meu Deus. Ele ia entrar em crise. Aí ele disse assim para minha irmã, da próxima vez que eu pegar vocês de mãos dadas na rua, eu suspendo vocês da comunhão da igreja. Meu pai era muito sério. Só que isso deu um prejuízo muito grande. Meu irmão Marcos, quando ele tinha 14 anos de idade, ele chegou para o meu pai e disse, pai, eu não quero ser pedra de tropeço, eu não quero te envergonhar, eu não quero te dar trabalho, eu não consigo ser o que o Senhor quer que eu seja na igreja, eu não consigo atender suas expectativas. Então eu quero te informar, pai, que a partir de hoje, eu não vou mais à igreja. A partir de hoje eu não vou mais à igreja porque eu não quero te dar trabalho. Eu gosto de jogar bola. Eu gosto de ir ao cinema. Eu gosto de assistir televisão. Eu gosto de brincar na rua com os meus amigos.
eu não quero ser uma pedra de tropeço, eu não quero te dar trabalho, então eu não vou mais à igreja. E conversando com a minha mãe esses dias, sabe quantos anos de oração custou para minha mãe, para o meu irmão voltar para a igreja? 30 anos. Erros dos pais pode custar 30 anos de oração. Eu costumo dizer às pessoas que vão ouvir minhas palestras: ser pai é ter a oportunidade de ser o pai que nós gostaríamos de ter. Ser mãe é ter a oportunidade de ser a mãe que você gostaria de ter. Um dia eu pedi para os pais perguntarem para os filhos. Ou melhor, um dia eu perguntei aos pais: você gostaria de ter um pai igual você é para os teus filhos? Você gostaria de ter uma mãe igual você é mãe para os seus filhos? E aí eu percebo que muitas vezes os pais estão fazendo errado, estão agindo errado, porque dentro de muitos existe uma ferida paterna. Preste atenção nisso. Existe uma ferida paterna. Por exemplo, eu me lembro de uma menina que o pai sempre dizia para ela: você deveria ter nascido morta. Essa menina, ela tinha 17 anos quando falou comigo. As palavras do pai provocaram nela uma ferida na alma. E nenhuma outra ferida é mais profunda do que aquela provocada por um pai ou por uma mãe. Preste atenção, porque isso é muito sério. Eu me lembro de um menino. Eu ouvi essa história em um dos lugares onde eu fui pregar. Essa criança não tinha mais do que, 6, 8 anos. E ele errou, aprontou, fez alguma traquinagem. O pai, nervoso, disse: desta vez você vai apanhar de facão, pô. E ele pegou um facão e levou ao fogo, até quase ficar vermelho. Pegou o menino e aonde batia, marcava. Facão quase vermelho de quente, aonde batia, marcava. Aonde batia, marcava. Depois da surra, esse menino, simplesmente traumatizado, fugiu, sumiu. Sabe quando ele voltou para ver o pai? 20 anos depois. 20 anos depois. Houve um pai que foi me ouvir, e ele tinha 60 anos de idade. Quando eu estava ministrando, no final do culto, ele me procurou e disse: pastor, enquanto o senhor falava, eu lembrei de um fato. Ele tinha 3 ou 4 anos. Naquela época, há 56 anos atrás, os homens engraxavam o sapato até ficar brilhando. E ele conta que o pai engraxou o sapato e ficou assim brilhando. E saiu e deixou o sapato assim meio disponível. E aí ele, tão pequeno, pegou o par de sapato do pai, foi até lá fora na rua, onde tinha um esgoto que passava, e jogou dentro, no meio das fezes. Quando o pai voltou e que viu aquilo, ficou possesso, porque o sapato era tudo para ele. Ele só lembra de que o pai pegou ele com tanta raiva, levou até o esgoto e esfregou o rosto dele nas fezes. E ele diz que apesar de ter 60 anos, ele ainda lembra do momento em que a mãe dele limpava o rosto dele, tirando aquele excremento, e dizia para o pai: por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? 60 anos, e isso ainda está na memória do homem. E o que acontece quando a gente carrega dentro uma ferida paterna? A gente enxerga
a vida toda a partir desta ferida. É por isso que algumas pessoas não acreditam em ninguém. É por isso que algumas pessoas nunca se sentem seguras. É por isso que algumas pessoas têm dificuldade para acreditar em Deus como Pai. Elas enxergam Deus como advogado, Deus como Senhor, Deus como Criador, Deus como soberano, Deus Senhor, mas não conseguem dizer Deus Pai nosso. Porque a gente só compreende a paternidade de Deus a partir da paternidade biológica. Os meus filhos entendem Deus como Pai a partir do pai que eu sou. E se eu sou um pai, como um modelo doente para ser observado, é assim que os meus filhos vão enxergar Deus. Eis a razão porque alguns filhos têm dificuldade de entender a Deus como Pai, em função desse pai monstro que alguns tiveram. A minha pergunta a você que é pai, a você que é mãe, é esta: os pais te ouviam? Os pais te compreendiam? Os seus pais respeitavam? Os seus pais eram solidários com as suas lágrimas, suas emoções, sua dor? Os seus pais confiavam em vocês? Os seus pais inspiravam confiança? Outro dia, conversando com um homem que deve ter 65 anos de idade, ele disse: meu avô casou 9 vezes. Meu pai casou 8 vezes. Como confiar em um pai que traiu a mãe 9 vezes? Ou que traiu os filhos, 9 vezes. Seus pais compartilhavam sonhos com vocês? E a minha pergunta é: será que nós não estamos reproduzindo os erros dos nossos pais dentro de casa? Será que nós não estamos reproduzindo os erros dos nossos pais dentro de casa? Todo filho espera que o amor entre seus pais nunca entre em crise. Quando a Bíblia diz, Efésios 5:25, marido, ame a sua esposa. Marido, ame a sua esposa. Sabe por quê? Porque isto fará um bem enorme para os seus filhos. Eu vou repetir. Quando a Bíblia diz, marido, ame a sua esposa. E quando a Bíblia diz esposa, se submeta à autoridade do marido, porque isso vai fazer um bem enorme para os filhos. A Bíblia diz: o homem deve amar a sua esposa como a si mesmo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Saber que é amado por pais que se amam permite ao filho uma serena vivência de segurança, repouso, confiança e tranquilidade. Olhem todos para cá, por favor. Um dia, era aniversário da minha esposa. E eu passei alguns dias antes escrevendo alguns versos para ela. Eu disse: eu vou escrever pelo menos uns 10 versos para ela. E aí eu escrevi. E antes que eu voltasse para casa, eu estava até hospedado no Galeão. Eu falei com a minha filha, falei com a minha nora, falei com a minha irmã que trabalha com a gente, e pedi que elas preparassem um café colonial, para que no dia do aniversário da minha esposa, logo pela manhã a gente a surpreendesse. E aí meus filhos, minha irmã, prepararam um café legal lá na sala, deixamos que ela dormisse até mais tarde.
E quando ela acordou, escovou o dente, lavou o rosto, convidamos ela para tomar café. E quando ela chegou na sala, a gente cantou os parabéns para ela. Depois eu peguei aquele papel na frente dos meus filhos e li aqueles versos para ela. Agora eu quero que você entenda. Quando eu fiz isso, eu não estava apenas fazendo um depósito na conta bancária da minha esposa, na conta emocional bancária da minha esposa. Eu estava pedagogicamente ensinando os meus filhos. Eu vou repetir. Quando eu fiz isso, eu não estava apenas depositando na conta bancária emocional da minha esposa. Eu estava sendo pedagógico. Eu estava ensinando os meus filhos como se deve tratar uma mulher. Eu estava ensinando os meus filhos como se deve tratar uma esposa. Eu estava ensinando os meus filhos como se deve reconhecer o valor do cônjuge. E eu estava proporcionando aos meus filhos segurança, repouso, confiança, tranquilidades. Filhos que veem os pais se dando bem, vão para a escola e estudam melhor. Filhos que veem os pais se dando bem, vão trabalhar e trabalham melhor. Filhos que veem os pais se dando bem, se sentem seguros, têm confiança e há uma tranquilidade na alma deles. A minha pergunta aos casados aqui: seu casamento é um modelo saudável a ser seguido? Vou dar uma tarefa para você. Quando você chegar na sua casa hoje, chame os filhos e pergunte para eles: vocês acham que o casamento do papai e da mamãe serve de modelo para vocês? Pergunte para a filha: você gostaria de ter um marido igual o pai é para sua mãe? E cuidado para não ouvir Deus me livre. Sangue de Jesus tem poder. Sabe, gente, quantos querem que a sua casa seja uma extensão do céu aqui? Levante a mão. Quantos querem que a sua casa seja uma extensão do céu? Diga: minha casa, uma extensão do céu. Para que a minha casa seja uma extensão do céu, eu preciso construir esse ambiente celestial a partir daquilo que eu falo dentro de casa. Quando a Bíblia diz em Provérbios 18 e 21 que a morte e a vida estão no poder da língua, significa que quando eu falo, ou eu construo um ambiente celestial, ou eu construo um ambiente infernal. E aí não adianta você culpar o outro. Amados, eu fico impressionado como algumas pessoas têm facilidade para transferir responsabilidade. Como é fácil a gente dizer: foi o diabo, não é isso? Pastor, o diabo está furioso. Foi o diabo. Fura o pneu, foi o diabo. Acaba a gasolina, é o diabo. Leva uma multa, o capeta tá. Meu Deus, está endemoniado. Não é? O diabo está possesso. Leva uma multa, foi o diabo. Ô Lorena, é Lorena, né? Está tirando foto? Vem aqui, Lorena. Vamos, é Lailana. Lailana, vamos tirar uma foto bonita aqui. Você está com vergonha de tirar foto? Muito bem. Isso, fica aí assim. Vamos lá. Aí, tá vendo? Se não sai com a boca aberta, fica feio, não é verdade? Muito bem, vamos tirar uma foto agora daqui de trás dos irmãos. Faz assim, irmão, uma casinha assim, ó. Faz uma casinha bem bonita assim, ó. Diga: minha família. Debaixo da graça.
Isso, pastor Elias, todo mundo ali, vamos lá. Assim. Maravilha. Vai cair a casa desse jeito. Vai lá. Muito bem. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Lailane, né? Diga comigo, a minha casa pode ser um céu ou um inferno. Depende da minha boca. Jesus chega ao ponto de dizer, a morte, ou seja, Jesus chega ao ponto de dizer, pelas tuas palavras você vai ser condenado, você vai ser perdoado, justificado. A Bíblia diz que aquele que guarda a sua boca e a sua língua, livra das angústias a própria alma. Aquilo que guarda a sua boca e a sua língua, livra das angústias a própria alma. Sabe, amados, o que nós mais precisamos é de gente nos abençoando. E por incrível que pareça, o que mais se tem é de gente nos amaldiçoando. Por que será que a gente tem uma facilidade enorme para criticar e uma dificuldade enorme para reconhecer o lado bom das coisas? Já percebeu? Quantas coisas bonitas tem aqui para a gente observar. Olha que painel lindo. Viu que louvor maravilhoso? Não é? Que igreja bonita. Mas tem gente que só sabe dizer até o final do culto: que calor, que calor. Que está funcionando esse ar-condicionado? Que calor, que calor. Como a gente foca às vezes o que não se tem ao ponto de esquecer de tudo que nós temos. Já percebeu? Estamos sentados à mesa. Vem a picanha, vem o arroz, vem o feijão, vem a pimentinha, vem a salada, vem tudo. Porém o suco veio sem açúcar. Aí a gente passa a tarde falando: que falta de atenção desse garçom. Que restaurantezinho. Que rapaz irresponsável. Eu pedi com açúcar, veio sem açúcar. Eu pedi sem açúcar e veio com açúcar. E aí a gente sai falando do suco, quando tinha 500 outras coisas boas para a gente falar. Por que será que a gente tem uma facilidade enorme para criticar e muita dificuldade para elogiar e abençoar? Quem você abençoou hoje? Quem você reconheceu o valor hoje? Quem você aplaudiu hoje? Amados, preste atenção. Palavras são sementes para tudo na vida. Foi por isso que T.D. Jakes disse certa feita: se você não gosta do que está colhendo, olhe para trás e veja o que você plantou. Alguém disse: se você não gosta do que está colhendo, mude a sua semente. Se eu quero que a minha casa seja uma extensão do céu, eu preciso aprender a falar somente aquilo que gere vida. Preste atenção, como é bom andar com pessoas que abençoam, abençoam, abençoam e abençoam e abençoam. Como é bom andar com gente como aquele irmão que só vê o lado bom de tudo. Chove, ele diz: glória a Deus, a lavoura vai produzir. Aí faz calor, sol, ele diz: glória a Deus, porque as plantas, a natureza precisa dos raios solares. Aí faz frio, ele diz: alguns insetos precisam morrer e só morrem com o frio. Glória a Deus. É assim. Aí deram para o irmão uma dúzia de limão. Ele diz: glória a Deus. O pessoal não quer me ver gripado. Ele espreme na água gelada, faz um suco delicioso e diz: glória a Deus, vitamina C. Estão repreendendo a gripe da minha vida.
Esse é o irmão que vê o lado bom de tudo na vida. Fura o pneu e diz: Deus quer que eu evangelize o borracheiro. Glória a Deus, eu vou evangelizar esse cara. O cara vê o lado bom de tudo. Aí perguntaram para ele assim: vamos ver se esse irmão consegue achar qualidade até no capeta. Aí perguntaram para ele: irmão, e o diabo, irmão? Ele olhou bem assim, pensou e disse: ô rapazinho trabalhador. Ele conseguiu ver o lado bom no diabo, gente. Quantos querem que os filhos sejam uma bênção? Levante a mão assim, por favor. Nunca chame eles de besta. Como é que você quer que o filho seja uma bênção e você chama ele de idiota? Como é que você quer que seu filho seja uma bênção e você chama ele de burro? Como é que você quer que seu marido seja uma bênção e você chama ele de anta? Como é que você quer que a sua esposa seja uma bênção e você chama ela de vaca? Como é que você quer que a sua casa seja uma bênção, que você vive dizendo: essa casa é um inferno, essa casa é um inferno? Como é que você quer que o seu casamento seja uma bênção, se você vive dizendo: se continuar assim, não vai separar, se continuar assim, vamos divorciar, por que não morre esse desgraçado? Como é que a gente quer que seja uma bênção e a gente pragueja todo dia? A gente amaldiçoa todo dia. Presta atenção que a Bíblia está dizendo que a morte ou a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Como é que eu quero que a minha vida seja uma bênção se eu uso a minha boca só para amaldiçoar e praguejar? Como? A Bíblia diz que quem guarda a sua boca e a sua língua livra das angústias a própria alma. Essas crianças parecem uns capetinhas. Como é que você quer que seus filhos sejam uma bênção se você pragueja, amaldiçoa sobre eles? Sabe, amados, eu vou repetir o que eu já contei aqui, mas isso tem servido para mudar a história de muita gente. Quando os meus filhos nasceram, eu sempre desenhei o futuro profético deles, abençoando a vida deles. Sempre. Nasceu, vai ser uma bênção, nasceu para dar certo, nasceu para louvor e glória do nome do Senhor. Sempre. Aí quando eles começaram a aprender a falar, tinha que repetir comigo. Quando eu estava em casa, eu ia onde eles estavam, repete com o pai aí: eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para louvor e glória do nome do Senhor. E eles falavam: eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, e falavam. O Pedrinho, quando nasceu, lembra da história dele ontem? Ele chegou em casa cheio de traumas intrauterinos. Guarde uma coisa: a partir dos 6 meses, no útero da mulher, a criança já ouve tudo, absorve tudo, assimila tudo. Preste atenção, porque isso é sério. Olha só o que eu ouvi outro dia. Uma irmã estava grávida e durante o final da gravidez, ela ficava perto de uma caixa de som assim, e ela gostava muito de um hino, coisa de grávida. Ouvia todo dia o mesmo hino. E ela ouvia: não creio no Cristo vencido, cheio de amargura e coberto de dor, mas eu creio num Cristo, não é? É um Cristo vencido, uma coisa assim, esse hino aí, né? E ali ouvia, todo dia, ouvia. Passou o final da gravidez ouvindo aquele hino todo dia. A criança nasceu, cresceu. Quando a criança começou a aprender a falar, um dia a criança entra na cozinha: não creio num Cristo vencido. Cantou o hino todo, sem nunca a mãe ter ensinado para ele. Sabe onde aprendeu? Na barriga da mãe. Por isso, o Pedro chegou em casa cheio de traumas intrauterinos. Aí ele ficava acordado de dia, dormia de dia, ficava acordado de noite. Chorava. E eu me lembro que para ajudar a Rose, coitada, cansadíssima, estressada, porque não dormia à noite, eu levantava para segurar ele um pouquinho no colo. E ele...
Se eu conheço alguns pais, sabe como é que faz? Cala a boca, desgraçado. Por isso que tem pai que joga a criança no chão. Vou jogar esse moleque na parede. Desgraçado. Aí cresce. Só dá trabalho. E os pais ficam perguntando. Não sei para quem puxou. Puxou para sua língua. Sabe o que eu fazia? Pergunta para a Rose. Ele, nasceu para vencer, nasceu para dar certo, nasceu para ser profeta chorão ainda, nasceu para ser discípulo, nasceu para ser uma bênção. Igual os outros, tinha que repetir comigo quando aprendeu a falar. Repete com o pai: eu nasci para vencer, eu nasci para ser uma bênção, eu nasci para louvor e glória do nome do Senhor. Isso aí eu repeti tanto, eu era tão chato, eu repetia tanto que um dia eu entrei no quarto do Douglas, falei: repete. Não, quando eu entrei, o Douglas já falou: já sei, nasci para vencer, para dar certo, para a glória de Deus, tá tudo certo, papai. Não aguento mais isso. Mas são crianças assim, que escreve, quando dia um rapazinho pegou assim uma tinta e escreveu na parede do quarto dele assim: eu sou bom. Aí você diz petulante, arrogante. Não. Ele colocou embaixo. Ele escreveu em cima: eu sou bom. E embaixo ele colocou: porque foi Deus quem me fez. E ele não faz bobagem. Vamos aplaudir esse menino. Eu sou bom. Porque foi Deus quem me fez. E ele não faz bobagem. É interessante que quando Jacó estava para morrer, ele chamou os seus filhos em Gênesis 49, verso 28. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou o seu pai quando os abençoou. Diga: os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Aí ele chama os filhos no leito da morte para abençoá-los. Aí ele chamou José. É assim, ó. Vem aqui esse menininho aqui. Ele pode vir aqui me ajudar? Vem aqui, meu filho. Fica na frente aqui. Qual é que é o seu nome? Eu pensei que era tomate. É Tomás. Coisa de carioca, né? Tomás. Vou te contar uma historinha. Disse que um paulista e um carioca estavam no elevador. Aí o rapaz que operava o elevador perguntou assim: para que andar você vai? Para o carioca. Ele falou: para o 3. Para o outro carioca: andar você vai? 6. Aí perguntou para o paulista: para que andar você vai? Ele disse: 4. Não, fica aqui, meu filho, não terminou a história não, fica aqui. Você hoje vai fazer o papel aqui do José. Põe a mão no coração assim, meu filho. Ou não, faz assim melhor, para receber assim, faz assim. Isso. Aí Jacó chama José. Qual é o seu nome? Não, José. Hoje você está fazendo o papel de José. Diga: José. Fala: José. José. Aí o Jacó chama José para abençoá-lo. E sabe como ele abençoou José? Ele abençoou assim, ó: o Deus do seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos. Bênçãos do alto céu. Bênçãos de águas que ficam debaixo da terra. Bênçãos de muitos animais e muitos filhos. Bênçãos de cereais e de flores. Bênçãos de montanhas antigas. Coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas estas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Abençoado. Fecha sua mão e diga assim: eu recebo. Em nome de Jesus. Você está abençoado. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Tomás. Você já imaginou se todos os pais fizessem isso? Você já imaginou se toda mãe fizesse isso? Eu quero abençoar todos vocês hoje. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. E como Tomás fez representando José, você vai abrir a sua mão assim, por favor. Eu gostaria que os irmãos aqui do louvor, como é que chama da igreja? Jardim Marigá. Jardim Marigá, vem aqui me ajudar, por favor. Faça assim. Eu vou pedir no final dessa ministração de bênção para a gente cantar. Nós vamos cantar aquela música assim, ó. Sobre tua vida eu vou profetizar.
Então faça assim que eu vou abençoar vocês agora. O Deus de Israel, o Deus de Isaac, ou melhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênção de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas estas bênçãos estejam sobre o seu casamento, esteja sobre a sua família, esteja sobre os teus filhos, esteja sobre os teus netos, esteja sobre a sua descendência. Que todas estas bênçãos te acompanhem durante toda a sua vida, aonde quer que Deus o levar. Quantos podem dizer amém? Diga: a partir desta noite, a minha boca será usada só para abençoar e nunca para amaldiçoar. Então agora você vai cumprimentar pelo menos 200 pessoas. E você vai dizer enquanto nós cantamos: eu te abençoo com toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Pode começar. Eu te abençoo com toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Vamos cantar. Vamos fazer o seguinte. Vamos uma outra música aí, então aí. Canta, senão vai terminar o abraço lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Canta o coro, canta o coro. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti uma nação cujas águas nunca secarão. Sobre tua vida, sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Vamos aplaudir ao Senhor. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Onde há uma pessoa não evangélica, não crente, numa linguagem mais popular, que hoje quer entregar sua vida para Jesus. Você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Você nunca fez isso e quer fazer hoje. Levante a sua mão como sinal. Há uma pessoa que quer levantar a sua mão dizendo: eu quero Jesus hoje. Jesus, o único que morreu na cruz, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou.
e hoje está à direita do Pai como Salvador e Senhor, e você quer abraçá-lo, dizendo: eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador nessa noite, levante a sua mão como sinal. Há uma pessoa, há alguém que quer voltar para Jesus nesta noite, levante a sua mão.